Pronto, então vamos lá. Eu já vou passar aqui. Esse slidezinho, pessoal, ele vai ficar não tem aquele módulo que a gente criou que é só as avaliações, né? Todas as avaliações, eu vou deixar ele lá. Ele já tem todas as instruções e o conteúdo que vocês vão precisar acessar, precisar estudar para fazer a avaliação de bioquímica e biofísica, certo? Então vamos lá. Para essa avaliação, eu vou cobrar de vocês os conteúdos das aulas 8 e 9. Então, o conteúdo da aula 8 é bioquímica dos ruminantes, bioquímica da cetose e regulação dos estados alimentares. E a aula 9, dosagens de compostos bioquímicos no sangue. Lembrando que a avaliação ela terá apenas 3 questões e cada questão vai valer 1 ponto. Certo? Então, esse é o conteúdo e haverá apenas 3 questões que valerão apenas 1 ponto. Certo? Depois que eu passei desse tanto de conteúdo, o que é que a turma fala? Hoje nós vamos usar memes da Inês Brasil, certo? Não me arrasa não. Acharam o conteúdo muito pouco razoável? Muito pouco razoável, me digam aí. Tá ótimo. Tá ótimo. Pronto. Tem como passar um ar, não. Até teria, Pedro Henrique, mas enfim, né? Exatamente para vocês não me dizerem não me arrasa não, mas vamos lá. Mas eu acho que ficou um conteúdo razoável, né? Para vocês estudarem. Tu é doido pedindo para passar mais? É louco, viu? Se quiserem eu passo. Não, eu tô dizendo para não passar. Vocês interpretaram errado. Eu posso colocar mais aí uns 4 conteúdos, pode ser? Se vocês quiserem. Já tá bom, já tá bom. Acordou areado hoje. Acordou areado. Aí bota 10 perguntas, né, professor? Aí eu vou ter que fugir da regra e colocar 10 perguntas. Mas vamos lá. Então essas orientações, elas são muito importantes e o professor João pediu para que nós todos passássemos essas orientações para vocês. Então não serão aceitas provas fora do período pré-estipulado. Problemas no envio das avaliações devem ser relatados e comprovados com pelo menos 2 horas de antecedência para o limite da entrega da prova. Para as questões dissertativas, essas 3 questões, pessoal, elas podem ser todas objetivas, né, de marcar, ou podem ser uma dissertativa e 2 objetivas de marcar, ficando essa divisão a critério de cada professor, certo? Para questões dissertativas, alunos que apresentarem respostas idênticas receberão nota 0. As questões dissertativas devem conter referências utilizadas para a confecção das respostas e essas referências deverão estar de acordo com as normas da ABNT. Então não basta só você colocar a fonte da pesquisa, você vai ter que referenciar de acordo com a nossa querida ABNT, certo? As provas ficarão disponíveis por 24 horas e o período de solicitação da revisão da prova ou da nota é de 24 horas após a liberação da nota, ok? Alguma dúvida em relação... Oi? Ramon, deixa eu lhe dizer uma coisa, em relação aí às normas da BNT, mas vocês pedem lá o que quer, né? Vai dizer, eu quero assim. Não, é referenciar de acordo com a BNT de forma geral. Eu acredito que vocês, na disciplina de metodologia científica, do trabalho científico, já devem ter visto essa questão de referenciação, né? Citação direta, indireta, como é que referencia livro, como é que referencia site. Então é nessa questão, certo? Então vai ter uma orientação específica, essa é específica para bioquímica e biofísica, certo? Apenas serão consideradas fontes de pesquisa as fontes advindas dos materiais postados nas referidas aulas no Canvas. Como é que isso vai funcionar? Eu vou colocar lá, primeira questão, assim, assim, assim. E eu vou colocar de onde é que eu quero que vocês retirem a resposta. Por exemplo, texto tal da aula 8. Então vocês só podem consultar essa fonte de pesquisa para responder aquela pergunta. Certo? Só que a fonte de pesquisa ela já vai estar lá expressa
na questão da avaliação. Vocês entenderam como é que vai funcionar? Vocês não vão poder acessar o Google, não vão poder pesquisar em outros sites, vocês só vão poder usar como fonte de pesquisa a fonte que eu indicar. E essa fonte que eu vou indicar, ela é um dos aqueles conteúdos que a gente vê que a gente tem lá nesses dois módulos, no módulo, na aula 8 e na aula 9, ok? Por que disso? Porque, como a gente já discutiu outras vezes, eu tenho notado que eu tenho deixado muito material complementar e que vocês não têm feito uso desse material complementar, nem das videoaulas complementares, nem dos slides, nem nada. Então, para que tenha pelo menos um aproveitamento razoável desse material, vocês vão dar uma olhada nisso nesse sentido, certo? Aí, tipo, a gente vai pegar usar os conteúdos do Canvas e as referências. Como é que a pessoa faz? De acordo com a As referências vocês vão montar. Eu vou colocar algumas instruções. Porque, tipo, eu sei pegar de livro alguma coisa assim, mas, assim, do Canvas, dos slides, eu não sei como é que eu pego as referências. As referências, porque assim, eu ainda não sei direito o formato da minha avaliação. Mas nas questões dissertativas, se elas forem a ver, elas já vão estar lá com as orientações sobre como eu quero essas referências. Tá certo? Entendido? Tá certo, obrigada. E se eu não precisar de pesquisar sobre a resposta, eu posso botar direto? Não tem problema. Certo? O que eu quero é que vocês tenham uma fonte de pesquisa oficial. Porque teve alunos, não vou dizer se foi daqui, se foi da outra turma, que usaram, por exemplo, sites como a Wikipédia, né? Então eu posso colocar lá como fonte de referência um slide que eu produzi, para que vocês tenham como base a resposta. Aí, como Emanuel falou, eu vi o slide, dei uma clareada e eu consegui eu mesmo escrever a minha própria resposta, sem precisar pegar o pensamento de ninguém. Eu vou precisar referenciar? Não vou. Por exemplo, Eulália, eu coloquei pronto, a fonte de pesquisa da questão 1 é a videoaula tal, a videoaula complementar tal. Você assistiu a videoaula, entendeu o que é a pergunta e lembrou do conteúdo e você mesma redigiu a resposta sem precisar citar ninguém, ótimo. Agora, se eu der, por exemplo, como fonte de referência um texto complementar e você retirou um trecho do texto para colocar na resposta, aí você vai ter que colocar a referência. Certo? Entenderam agora? Como que seria essa referência? Sim. Tipo, dia tal, aula tal, é assim? Porque tu chegou um pouquinho depois que eu já tinha explicado. Em cada questão, Isso. eu vou colocar de onde é que eu quero que vocês vão buscar. Certo? Então vai ter a questãozinha lá, a questão 1, e eu vou passar a orientação de onde é que vocês vão pegar essa referência. E vocês só poderão usar essa referência. Vocês não poderão usar outras referências para pesquisar eventualmente as respostas. Certo? Mas ao final de cada questão na avaliação vai ter expressa a referência que vocês vão, de onde é que vocês vão pegar. Certo? Então, Osano, eu já tinha passado aqui o conteúdo. Eu vou deixar esse slide, como eu já tinha dito, naquele módulo avaliação, certo? Eu já vou deixar hoje. Vocês preferem que eu deixe no módulo avaliação ou nessa aula de hoje? Como é que vocês acham que fica menos confuso para vocês acessarem essas informações? Na aula de hoje eu acho que fica mais fácil. Vocês acham que fica? Mas é porque eu mesmo não consigo acessar as aulas, não. Não consegue acessar as aulas? Os slides eu consigo acessar tudo. Agora as aulas, não sei por que eu não consigo acessar. Algumas aulas. Uhum. Mas tu fala as aulas síncronas gravadas? Sim. Bom, não sei, porque sempre dá certo, mas enfim. Então, eu posso colocar o slide no conteúdo da aula de hoje? O que é que vocês acham? Do jeito que você deixou.
Por mim, do jeito que você deixar, dá certo. Pronto. Então, para não ter confusão, eu vou deixar no conteúdo da aula de hoje. Mesmo porque aquele módulo lá das avaliações é só para avaliações. Depois eu iria ter que tirar esse conteúdo, tá certo? Então, por fim, o que é que eu quero na avaliação parcial? Quero beleza, quero respostas bem elaboradas e quero que vocês estudem bastante, certo? Era para ter no final aqui um coraçãozinho com o tio ama, mas não consegui encontrar esse coraçãozinho. Tá certo? bom? Oi? No caso das referências lá, se eu tiver tudo feito rascunho aqui, porque aqui no meu birô aqui tem uns 200 cadernos, tudo escrito, aí que vocês vão dizendo aí, eu posso pegar de lá, né? Que é o que vocês passaram para mim, né? Pode. Qual é a intenção? Qual é a intenção? A intenção é direcionar vocês em relação à busca de referências para que vocês não usem referências indevidas, fontes indevidas, sites duvidosos, que foi o que aconteceu com muita gente na avaliação passada, certo? Ok? Mas no caso eu posso pesquisar pelos meus rascunhos, não posso? Isso, pode. Emanuel, o Tiago não fez escola, porque quando ele chegou aqui já existia fuleiragem. Quem inventou a fuleiragem foi eu, viu? Você presta atenção no serviço. Agora, viu? Se fosse eu que tivesse dito, era perseguição. Eu já ia dizer, inclusive, eu não quero esse chamego de vocês com o Tiago, certo? Estou com ciúmes, certo? Eu só quero vocês de frozou comigo. Eu não quero vocês de frozou com o Tiago, nem com ninguém, certo? Porque senão vai ficar todo mundo com 0 e o tio vai ficar muito triste. Mas vamos lá. Vamos começar. Pessoal, vocês entenderam tudo de... Falando em ficar triste, cadê a Ana Cleve, minha gente? Ana Cleve falou no cão. Aí apareceu. Ela tá muito faltosa. Falou no cão, aí ó. Ela vai já me esculhambar, mas tudo bem. Calma ainda. Bom dia, Ana Cleve, tudo bem com você? Ana Clévia. Vale, não tá nem aí pra mim. Bom, então vocês vamos lá, pessoal. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, né? Hoje nós vamos falar sobre agentes físicos e sua atuação sobre o organismo animal. Lembrando que na aula passada nós fizemos uma introdução à biofísica, onde nós estudamos aquelas grandezas que são básicas, né? Como velocidade, força, pressão e etc., né? Que são grandezas que se impõem sobre nós, os organismos vivos, e é aí onde entra o estudo da biofísica, né? Como é que nós podemos aplicar grandezas físicas em organismos vivos, né? Na parte biológica. Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, nós vamos ver hoje outros 2 conteúdos que são rápidos e que são bem tranquilos também. Que, como eu já falei para vocês, o tema da nossa aula de hoje é agentes físicos e sua ação sobre os organismos animais. Então vamos, né? Vamos fazer devagarzinho, conversar tudo gostosinho. Hoje eu vou usar só memes da Inês Brasil, certo? Não teremos outros memes. Eu vou classificar por memes, por produtor de memes. Aí depois vem Gretchen, enfim. Então hoje nós vamos usar Inês Brasil, certo? Então, pessoal, esses agentes físicos, eles podem gerar lesões em organismos animais. Essas lesões são produzidas por uma modalidade de ação capaz de modificar o estado físico dos corpos e cujo resultado pode surgir ofensas corporais, danos à saúde ou morte. Então, quem são esses agentes físicos, né? Na ecologia, nós chamaríamos esses agentes ou esses fatores de abióticos. São aqueles que não têm vida, mas que
influenciam diretamente o funcionamento dos organismos vivos. Então nós temos temperatura, eletricidade, radioatividade, luz, som e pressão atmosférica. Esses são os agentes físicos, né, que existem, e essa ação desses agentes físicos, ela genericamente pode causar lesões. Então nós vamos ver que tipo de lesões cada um desses agentes físicos pode causar em organismos animais, ok? No caso da temperatura, nós temos aí algumas situações, né? Quando a temperatura aumenta e gera calor, quando ela diminui e gera frio, e essas oscilações de temperatura, né? Então, por exemplo, eu fui para Triunfo semana atrasada, eu saí daqui, estava 39 graus, cheguei em Triunfo, estava 19, aí voltei para cá, 39 graus. Qual vocês acham que foi o resultado para mim dessa oscilação de temperatura? Um choque térmico. Um choque térmico que gerou o quê? Se fosse minha, eu já tava doente. Uma bela de uma crise de garganta que eu precisei tomar 5 azitromicina por conta dessa questão da oscilação térmica. Chagas, eu lembro que no início, quando os professores se juntaram, a gente estava conversando sobre as potencialidades da região. Niraldo falou que tem uma raça de gado aí, agora eu não lembro, eu quero que tu me ajude a lembrar, que ele disse que é uma raça de gado muito boa, mas que sofre um pouco com a questão da temperatura. Porque, holandês. Pronto, porque não é uma raça muito adaptada ao nosso tipo de temperatura. Então, até essa questão faz com que os organismos animais sofram e até de certa forma diminuam um pouco a sua produtividade. Então, até entender como é que esses agentes físicos funcionam vai ajudar vocês, enquanto futuros médicos e médicas veterinárias, a entenderem exatamente isso. Que se um animal está estressado por conta de uma alta temperatura e que ele não é adaptado àquilo, ele vai sofrer de alguma forma. É a mesma coisa que eu... Oi. Eu li uma sua conversa, eu li um artigo, tudo sobre isso aí. Sobre isso aí. Inclusive eu posso até passar para os colegas esse artigo. Muito interessante, tudo sobre calor, frio e oscilação de temperatura. Tudo sobre isso aí. Aplicado a quê? A vaca ou no geral? A vaca de leite. No caso, a girolanda. No caso, a holandesa, aí eles botaram o giro em cima já para eles ficarem mais rústicos em relação a essa temperatura. Então a gente pode fazer um comparativo, porque, por exemplo, nesse calor extremo, quem é aqui que se sente bem? Eu acho que ninguém se sente bem. É uma agonia no juízo, é uma vontade de tirar a roupa. Você toma 40 banhos no dia, não serve. Você toma 5 litros de água, o bucho fica chucalhando, você com sede. Então, o calor extremo, ele provoca lesões em nós. Não necessariamente lesões na pele, no sentido de queimadura, mas essa temperatura extrema, ela não nos faz bem. Então, se ela não nos faz bem, ela também não vai fazer bem a outros organismos animais. Como da mesma forma o frio extremo, que também não nos faz bem. Certo que é uma realidade que nós não conhecemos, né? Essa questão do frio extremo, mas também não faz bem. E muito menos a oscilação das temperaturas, ficar frio e calor, né? Isso também não nos faz bem, vai provocar de alguma forma algum tipo de malefício na gente. Então, o calor, ele pode ser de ação difusa, no meio ambiente, no ambiente no qual nós estamos situados, e pode ser ação local, no caso das queimaduras. Se for de ação difusa, pode ser insolação, né? Quando a gente toma muito sol, numa praia, numa piscina, ou quando um outro animal, uma vaca, um cachorro, é exposto a temperaturas muito quentes, né? Às vezes tem um pessoal que faz campanha para que os donos de cachorros, nessa época de temperaturas muito quentes, coloquem tipo umas botinhas nas patinhas dos cachorros se forem andar na rua. Porque imagina, a patinha de um cachorro no asfalto quente meio-dia, por exemplo, 2 da tarde, 4 da tarde. Então aquele calor da pista, do asfalto, da rua, seja lá de onde for, vai queimar a patinha, né? Vai levar uma queimadura, vai levar uma lesão do tipo queimadura.
né? E aí nós temos também por ação difusa, a intermação, que a gente vai ver tudo isso agora. Então, a lesão por calor difuso é aquele calor do meio ambiente, né? A insolação é o excesso de calor em locais abertos, que eu acredito que todos nós já devamos ter passado por isso em algum momento, se esquecemos de colocar um protetor solar e etc. Certo que nos outros animais, principalmente nos mamíferos, a pelagem, o excesso da pelagem existe exatamente também para proteger a pele desse tipo de lesão. Protege 100%? Não, não vai proteger 100%. Né? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, tem alguns meses, não lembro quantos meses fazem, mas recentemente eu comprei 3 matrizes de porco landraço. Né? Meu pai tem uma criação de porcos e eu comprei 3 matrizes de porco landraço. Não sei se vocês conhecem. Tu conhece, Chagas, porco landraço? Conheço, eu crio. Pronto. Que é aquele bem branquinho, né? Branquinho avermelhado. Não é isso? Tem também um mais assim, o landraço é o avermelhado, com pouco pelo. Ele tem pouco pelo. Tem isso mesmo. Peraí, menino, tem o laje white, ele é bem branquinho peludo, ele é peludo, o laje white. Não. É bem alto. As nossas são landraço. E a gente sofreu no começo, porque, como o Chagas acabou de falar, como a pelagem dessa espécie é muito curta e muito pouca, a gente sofreu no começo porque a gente não sabia que tinha que ter uma área de sombra, uma área específica de sombra para essa espécie. E a gente precisou tratar nas primeiras semanas algumas queimaduras de sol. Exatamente porque elas pegaram insolação e tinha até algumas queimadurinhas já quase de primeiro grau. Então foi bem complicado, porque a gente teve que fazer um teto, né, uma cobertura lá no chiqueiro delas todo, porque elas não podiam pegar sol, exatamente por isso, porque se não tem pelo, a pele acaba ficando bem sensível e isso acaba gerando uma suscetibilidade muito grande à insolação e a queimaduras. Fica feio mesmo as queimaduras do corpo. E na época do inverno, meu filho dá logo bicheira, pronto, aí vira um caos. Meu pai disse que já está começando a se arrepender de ter criado essas porcas, porque eu não sei se foi nesse caso que precisou colocar alguma coisa com prata, alguma coisa de prata, não lembro se foi. É por isso que o pessoal indica animais com pelo branco e a pele preta para cá, porque o pelo branco ele não esquenta tanto, né? E a pele preta tem menos suscetibilidade para pegar lesões ao sol, como por exemplo o Nelore. Isso mesmo. O estão usando muito pouco o Pietran. Até em Oroz aí tem um criador, Emanuel. Não chega até em Oroz. O rapaz tem uma loja veterinária aí em Oroz, é o João Paulo. Mas o terreno dele fica entre Oroz e Jaguaribe, mas ainda é município de Jaguaribe. É o João Paulo. Ele tem a criação de Pietran. Pietran, que é conhecido como Piau também, né, Carlos? Não. O Piau é aquele. O Piau é o porco pedurão que a gente tinha aqui. Rapaz, eu tenho um porco Piau lavrado, né? Isso. Porco lavrado, né? Não, aquele ali é o pedurão que a gente tem aqui. O nosso barrão é Piau. Mas tem um Piau já melhorado, né? Já melhorado, né? Isso mesmo. Hoje em dia é poucas raças pedura que chama, né? Tudo é melhorado, né? Isso mesmo. Mas o Pietran é outra raça, Ramon. É outra raça. Ele parece assim aqueles cavalos de índio pintados. Coisa mais linda. É bonito. Sim. Ele. Pronto, então muito bem. Voltando aqui ao nosso conteúdo. A intermação é o excesso de calor em locais fechados, né? Então, por exemplo, você vai numa sauna, né? Saunas que são aqueles banhos de vapor, né? Que são bem quentes. Então vocês veem aí, por exemplo, um local onde tem muitas pessoas e esse local é fechado. Quando há geração de excesso de calor em locais fechados, a gente chama de intermação. E aí a insolação, intermação, alguns sintomas, né? Pele quente, vermelha e seca, pulso rápido e forte, dor de cabeça, tontura, hiperventilação, confusão, náusea, convulsões, alucinações e inconsciência. Essa cor desse slide não ficou bom, mas agora que eu estou notando, mas enfim.
Existem alguns fatores agravantes, né, que podem agravar, no caso, a insolação e a intermação. E o principal deles é a questão da desidratação, porque como a nossa temperatura aumenta, o nosso corpo vai precisar demandar um pouco mais de água. E nessa brincadeirinha de você demandar água, a água vai embora, se você não repõe, você desidrata, né? Então, esses fatores vão variar de acordo com o nível de hidratação ou de desidratação, a umidade do ar, a atividade física, se tem alguma doença pré-existente, como o hipotiroidismo, e o uso de medicamentos, né? Nos idosos, eles geralmente tomam alguns dos medicamentos acima, eles têm menor débito cardíaco, pouca sede e distúrbios do centro termorregulador. Então, a insolação e a intermação, ela vai piorando os sintomas em organismos que vão ficando, que são mais velhos ou que são idosos, ok? Então, o calor direto, que é a questão da queimadura, né? As queimaduras estão entre as principais morbimortalidades em nossa sociedade, com 2 casos por ano e 2.500 óbitos no Brasil. A origem, né, ela pode ser térmica, química, radioativa ou elétrica. Então, a térmica vem do fogo, química de algum produto químico, algum ácido que você de repente jogou. Radioativa é se você se expõe demais a algum tipo de radiação, né? A queimadura solar, ela também é chamada de radioativa, porque de qualquer forma o Sol emite radiação. E a queimadura elétrica, quando você sofre algum choque. Então nós temos aqui... Oi? Amor, eu não entendi ali no slide, passou agora não, anterior. 2 casos por ano? Eu também não entendi essa informação, acho que ela está incompleta. Eu vou ver a fonte, a fonte de onde eu retirei. 2.500 óbitos, olha aí. Eu acho que não era 2 casos, eu acho que era 2.000 casos. Eu acho que não era 2.000 casos, acho que é mais. Eu vou ver aqui a fonte de onde 20.000 casos, 20.000 casos. Eu vou ver aqui a fonte de onde eu tirei, eu já te digo, viu? Ok. Eu já corrigi essa informação. Então, existe a classificação de Hoffman, né, que classifica as queimaduras em 1º, 2º, 3º e 4º grau. Essa queimadura, essa classificação, ela vale para qualquer tipo de queimadura em qualquer organismo animal. Então, as queimaduras de 1º grau tem o eritema. Eritema é aquela manchinha vermelha. Sempre que vocês tiverem uma mancha, aquela manchinha vermelha ou de inflamação, ou de picada de inseto, ou de uma picada de abelha, a gente chama de mancha eritematosa ou eritema, certo? E tem dor não evidenciadas no caso dos cadáveres, né? Que aí a gente já está puxando mais para a questão da perícia. 2º grau, são as bolhas, que a gente vai chamar de flictemas, certo? Sempre que vocês tiverem alguma bolinha na pele, ou aquela bolinha da queimadura, ou a bolinha de um calo, a gente vai chamar essa bolinha de flictema, certo? Então, a manchinha vermelha, eritema, a bolinha, flictema, certo? Então, é um líquido rico em albuminas, né? O corpo libera esse líquido para tentar amenizar a temperatura que está muito alta no caso, né? O 3º grau já é considerado por chamas diretas e assim, nas queimaduras de 3º grau, o tecido da pele e parte do tecido muscular já foram consumidos. Então já são queimaduras assim muito de um grau muito elevado. O 4º grau é a carbonização, é quando chega no plano ósseo. Eu lembro que quando eu era criança, tem uma lembrança assim, que me marcou muito. Aqui tinha, porque aqui é um distrito, né? Acho que eu já contei para vocês. Palestina é um distrito de Mauriti. E sempre, quem fazia essa linha Palestina-Mauriti era um senhor chamado Seu Modesto, e ele ia numa Rural Verde. Lembro até hoje dessa Rural Verde. Então, o pessoal que estudava em Mauriti nas escolas particulares era ele que levava e tudo. E naquela época, não que eu seja velho, mas enfim, a tecnologia aqui chegou há pouco tempo. Naquela época, esse tipo de veículo era a gás butano, né? E aí, foi um pessoal daqui de Palestina para Mauriti e de repente começaram a sentir um cheiro de gás. E essa rural pegou fogo e matou 3 pessoas.
Inclusive, uma criança que era minha colega de aula. E eu lembro dela até hoje. Eu lembro dela, como é que eu digo, antes das queimaduras. E eu lembro dela depois das queimaduras, porque ela ficou com 80% do corpo queimado, com queimaduras de terceiro grau. Ela ainda passou 15 dias no hospital, mas não resistiu e morreu. E a irmã dela, a mãe, morreu ela, morreu a mãe dela e morreu uma outra senhora. E outras duas pessoas ficaram com 80% do corpo queimado. Gente, mas é triste. É muito triste a gente ver esse tipo de situação. E graças a Deus que hoje o Ceará é um dos pioneiros no tratamento de queimaduras com a pele de tilápia, né? Para vocês verem como nossos organismos são parecidos, são quase iguais, eu acho que vocês devem ter visto em algum lugar aí nas redes sociais, nos jornais, que até os animais do Pantanal foram tratados de queimaduras com pele de tilápia. Então hoje é muito difícil você ter aquelas cicatrizes feias que essas pessoas têm hoje, né, que essas pessoas que eu digo as que eu me referia na história, porque hoje nós já temos uma série de tratamentos que vão ajudar essa questão das queimaduras, né? Mas é bem triste, é bem doloroso. Então vocês entenderam essa questão da classificação das queimaduras, pessoal? Eu não entendi essa última parte, não. O 4º grau? Sim. Não tem quando tem um incêndio na casa de alguém, você diz assim, foram encontrados 4 corpos carbonizados? É quando queima tudo e só fica o osso. Certo? Então a pessoa foi carbonizada, ela foi praticamente toda queimada. Só o torrão preto. Isso, pronto. ficou o torrão preto. Ficou aquele torrão preto. Certo? Professor, em animais, em terceiro grau dá pra salvar ainda assim a pele ou recriar outra com pele de tilápia, né? A pele de tilápia ela não vai recriar uma pele, vamos dizer assim. Ela vai acelerar o processo de reconstrução dessa pele, né? Porque foi descoberto que ela tem algumas substâncias que fazem exatamente isso, Osana, que facilitam, que aceleram o processo de recuperação da pele. E muitas vezes ela não deixa cicatrizes, né? Então é como se fosse um curativo. Ela mantém hidratada, né, professor? Ela mantém hidratada e eu acho que vocês já viram que a pele da tilápia por cima é aquela pele sem as escamas, né? E ela é colocada a parte de baixo, assim, né? Tipo assim, é colocada assim, né? Na pele ou do ser humano ou do animal. Então, essa pele de tilápia foi descoberto que ela tem algumas substâncias que elas vão acelerar o processo de cicatrização. Então, tipo, você lava aquela ferida e ao invés de você colocar, por exemplo, aquela queimadura no caso, né? E ao invés de você colocar gaze e esparadrapo, você vai colocar a pele de tilápia. Porque ela acelera bastante esse processo de desinfecção, de desinflamação, né? Inclusive seria um ótimo tema para vocês já irem pesquisando, porque pode ser também, eu acredito que devido ao uso da pele de tilápia agora no Pantanal, já vai ter bastante estudos sobre isso e vocês poderiam de repente até usar isso para fazer TCC. Esse estudo foi aqui no Brasil que foi descoberto isso. Foi no Ceará, mais precisamente, lá na UES. O professor que idealizou esse projeto da pele de tilápia, ele é professor do IF aqui de Jaguaribe, ele é professor da minha irmã. Pronto, ótimo. Ele é da UES, né, se eu não me engano. Viu? E eu vi isso aí numa série, Good Doc, se não me engano. Isso. Se eu não me engano, o Grey's Anatomy estava para sair também episódios utilizando a pele de tilápia. Eu vi alguma coisa do tipo. Que Grey's Anatomy também ia abordar essa temática. Matheus, ele é da UES, né? Ou é da UFC também? Não, é do IFCE. É do IFCE, Instituto né? Federal. Ah, então pronto. Entendeu, Osana, essa questão da carbonização? Entendi. Pronto. E aí nós temos alguns exemplos para vocês entenderem, né? Primeiro, segundo, terceiro grau. Esses de baixo já são, como diria Chagas, o torrão, né? O torrão seco.
ou seja, já seria a carbonização propriamente dita. Aqui nós ainda temos, cadê meu mouse? Sumiu aqui a apresentação. Aqui nesse primeiro exemplo, nós ainda temos queimaduras de nível misto. Nós temos queimaduras de 4º grau, queimaduras de 3º grau. Nesse aqui, nós temos só o 4º grau, que é a carbonização propriamente dita, que ficou só o osso. Todos os outros tecidos foram queimados, menos os ossos, ok? E aí, como eu já falei para vocês, né, a carbonização é a redução do volume do corpo, semiflexão dos membros superiores, hiperextensão do pescoço por retração muscular, pele negra, fraturas e etc. Redução a cinzas em 1h30, por exemplo. Ou seja, é um fogo muito forte para que se faça isso. Nós temos agora as lesões pelo frio, que podem ser sistêmicas ou locais. No caso das lesões sistêmicas, nós temos a hipotermia, que é quando a temperatura do corpo baixa e fica abaixo dos 35 graus. E aí a gente começa a entrar no estado de tremedeira, né, de calafrio, por exemplo. Porque o calafrio é uma maneira de agitar os músculos para produzir energia, para produzir calor. Então vejam que todas essas questões, elas estão interligadas. A bioquímica, a biofísica, a química, a física, todas essas questões elas estão interligadas, né? Nós temos a vasoconstricção periférica, ou seja, a falta de circulação na parte inferior do corpo, né? E a palidez, quando a gente tem a hipotermia. E as lesões... Ramon, oi? O calafrio é como se fosse uma defesa do organismo, ele se defende Isso. Em tremer. Isso. O calafrio, a tremedeira de frio, por exemplo, é uma forma, como eu já falei para vocês, que os músculos encontram de se agitar rapidamente para tentar produzir mais energia e tentar produzir calor. Como vocês sabem, quando a gente se movimenta, a gente esquenta o nosso corpo através da produção de energia, que vai produzir calor, que a gente vai suar, por exemplo. Né? Então, no caso de hipotermia, que a nossa temperatura está abaixo do normal, nosso corpo vai tentar fazer isso. Os corpos dos animais em geral, principalmente dos mamíferos terrestres, certo? Porque no caso, por exemplo, dos mamíferos aquáticos, eles não sofrem hipotermia, por quê? Porque eles já têm uma grossa camada de gordura que vai protegê-los dessas temperaturas super frias. Para vocês terem uma ideia, a baleia cachalote, ela é uma das baleias que mergulha mais fundo para poder caçar, porque ela vai caçar o quê? Ela vai se alimentar da lula gigante. Então, como é que ela entra na zona abissal do oceano, que tem temperaturas abaixo de zero, e ela não congela? Exatamente por causa dessa temperatura de gordura que fica entre a pele e o músculo, ok? Então, vocês podem dizer assim, então se eu pegar um pinguim, eu pego um pinguim e coloco numa região quente, o pinguim vai sobreviver? Não, porque o pinguim tem uma grossa camada de gordura que vai proteger ele contra o frio. Se eu colocar ele no calor, ele vai sofrer com isso, essa camada de gordura vai atrapalhar o desenvolvimento dele e ele vai acabar morrendo. Porque ele não é adaptado ao calor, ele é adaptado ao frio, ok? Então nós temos algumas lesões locais pelo frio. Do mesmo jeito, se ele não adquirir a gordura no frio, ele vai morrer também. Ele morre do mesmo jeito. No caso do urso polar, né? Se o urso polar ele não tiver aquela alimentação, assim, não se alimentar, e é no degelo ele. Isso. É no degelo. Quando vai degelo, o campo de predadores dele fica menor, né? Que vai, aí quando fica congelado, fica maior, que ele tem onde se locomover mais, né? Exatamente. E ele tem que adquirir essa gordura até antes do degelo. Aí depois que o degelo ele chega a morrer de frio. Então essas questões ambientais, elas estão ligadas diretamente ao desenvolvimento desses animais. Porque, por exemplo, se eu tenho uma época de gelo muito grande, eu vou atrapalhar a alimentação do urso polar e de outros animais. Porque eles vão precisar quebrar a camada de gelo para pescar, por exemplo. Então, se eu tenho um período de gelo muito grande,
eu vou matar esse animal de fome. Né? Se eu tenho um período de degelo muito grande, eu vou matar esse animal de tanto nadar. Então é por isso que nós não podemos falar desses animais, é por isso que a gente não pode falar de animais, né, de veterinária, sem que tudo isso esteja ligado às ciências do meio ambiente. Por exemplo, as questões ecológicas. Né? Então vamos voltar aqui. Lesões locais pelo frio são lesões de pele e planos profundos em áreas expostas ao frio, geralmente em extremidades, né? Geralmente nos lábios, geralmente nas pontas dos dedos, né? Porque o frio, a exposição ao frio também gera queimaduras, né? E aí, no caso, nós temos as lesões por eletricidade, que pode ser eletricidade natural ou eletricidade artificial. A eletricidade natural, como nós podemos ver aqui, é quando um raio cai em alguém, certo? Que é uma descarga elétrica gerada pelo choque entre duas nuvens que estão extremamente carregadas de elétrons, né? Porque nuvens tem água, água é H2O, tem hidrogênio, tem elétrons. Então, quando existe um choque entre duas nuvens, qual é o primeiro sinal que a gente identifica que houve esse sinal? Esse sinal não, esse choque. O que é que a gente identifica primeiro? Claro, do raio. A gente identifica primeiro o relâmpago ou o trovão? O relâmpago. O trovão. Por que É o trovão, depois vem a luz. Depois é que é o relâmpago mesmo. Por que é o trovão? Primeiro é o raio, depois é o trovão. Por que é o raio primeiro, Chagas? Porque a luz, a velocidade da luz é maior do que a velocidade do som. E por que é o trovão primeiro? Meninos. Eu acho que é porque... Eu não sei não, mas sempre eu ouço primeiro o trovão, aí quando eu demora um tempinho eu vejo o raio. Não, a resposta de Chagas está correta. Primeiro vem o Sério? relâmpago e depois vem o trovão, porque a velocidade da luz é maior que a velocidade do som. Então, se você prestar atenção, vem o raio e logo em seguida pode tapar o ouvido, que vem o trovão. Pois, primeiro eu vejo o trovão. Ai, não, na verdade é primeiro o raio. Ai, tá vendo? É primeiro o raio. Presta atenção na vida. E faz todo sentido mesmo, porque a luz é bem mais rápida que o som, exatamente. Você me matou de vergonha agora, viu, Santa Lália? Ai, tá vendo, Santa Eulália? Perdoe, eu não sou tão puto assim como você, Chagas. A Santa também é burra. Que história. Então, pessoal, vamos lá. As lesões por eletricidade é natural, né? Os raios. Um levantamento do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais mostra que em 2008, certo que é um dado desatualizado, o número de mortes causadas por raios chegou a 75. Em nenhum lugar do mundo caem tantos raios como no Brasil. São 50 milhões de descargas elétricas por ano no país. Então vejam como isso... Peraí, que alguém está chegando. Vejam como isso é grave, né? São 50 milhões de raios no país. Então, o levantamento mostra que 80% dos casos de morte por raio podem ser evitados se a pessoa souber como agir em uma tempestade. Vocês saberiam como agir em uma tempestade, onde se localizar? Aliás, vocês já passaram por isso, de passar por uma tempestade e não saber onde se localizar? Ficar no meio do tempo. Quanto menos coisa perto, melhor. Isso. Então os raios eles vão ser atraídos por coisas altas. Por exemplo, por que é que os para-raios eles são colocados no local, geralmente no lugar mais alto? Exatamente para que ele puxe, vamos dizer assim, o raio, né, e não chegue a atingir as pessoas que estão lá embaixo. Então, geralmente, os arredores mais altos das cidades têm para-raios, certo? Porque o para-raio, ele puxa, ele pega a descarga e direciona para um outro lugar, ok? Então, no Brasil... No campo, quem mora no campo, quando vem uma chuva, corre para debaixo de uma árvore. É errado, porque a árvore é condutora de exatamente. E principalmente se for uma árvore alta. Uma árvore alta. Certo? Tem que ir para o descampado. E aí também muitos outros animais que estão lá soltos no campo podem ser vítimas de raio, né? De descarga elétrica. Já teve algum caso desse, Chagas, que algum animal seu foi vítima de raio? Já morreu 2 vacas minhas aqui.
E é porque foi distante onde o raio caiu, bem distante, só porque tinha uma cerca de arame e o raio correu na cerca de arame, matou 2 vacas por mim. E eletrificou a cerca, né? Foi, eletrificou a cerca. Pronto. Aí caiu em 2 árvores, ele caiu em 2 árvores. O nome da árvore aqui, uns chamam de jucá e outros chamam de pau-ferro. Né? É uma árvore que ela é condutora aliás, ela trai raio, ela. Então caiu nela as 2 e uma delas o arame passava nela. Então aí veio e matou essas minhas 2 vacas. Conheço, mas vamos lá. No Brasil, a circunstância que mais mata por raios é atividades agropecuárias, tá vendo aí, ó? Ao ar livre, como cuidar de animais descampados e trabalhar em plantações com enxadas e instrumentos semelhantes, porque os metais, como vocês sabem, atraem raios, né? Os metais têm carga elétrica negativa. A segunda causa que mais provoca mortes é ficar próximo de veículos ou carros e andar de moto ou bicicleta. E eu não já vim de Mauriti para Palestina no meio de uma tempestade cheia de raio, morrendo de medo de morrer, que eu vinha de moto. Em seguida, estão casos de mortes em áreas abertas, especialmente em praias, campos de futebol e próximos a árvores e cercas. Foi aí que suas vacas morreram, Chagas. Que elas estavam próximas de árvores e de cercas. Oi. O melhor abrigo, segundo o coordenador do ELAT, para evitar os raios é permanecer em carro, com portas e janelas fechadas, sem encostar na lataria até o fim da tempestade. No Brasil, não há registro de mortes dentro de veículos fechados. Então vejam bem o que acontece, né? A mulher abre os braços e caminha em direção ao mar na praia da Enseada, no Guarujá, segundos antes de ser atingida por um raio e morrer. E vejam o registro, né? Ela abriu os braços, aí o raio cai em cima dela e na mesma hora ela morre. Então é uma descarga que praticamente parte a pessoa ao meio. A gente vai ter algumas imagens daqui a pouco. Então, o raio é uma grande quantidade de calor local. Existe a ruptura de vísceras e vasos. Pode ser fulminante, né? E fulgurante. E aí nós temos o sinal de Lichtenberg, que é a lesão do aspecto arboriforme. Esse aspecto arboriforme ele também recebe o nome de árvore de Lichtenberg. Exatamente porque quando o raio entra a eletricidade entra no nosso corpo e se espalha, vai quebrando vasos e veias e vai formando esse aspecto arboriforme, certo? Como se fossem galhos, mas na verdade são as veias e vasos que ele está destruindo a partir do momento que ele entra no nosso corpo. Ei, professor. Oi? Aqui em Jaguari morreu 3 meninos de um raio. Mas eles não ficaram desse jeito não, assim, eles ficaram igual aquela que você me mostrou, da carbonização ali. Não, mas aqui são raios de pessoas sobreviventes, não é um raio com aquela descarga toda, não. Geralmente a pessoa fica carbonizada por um raio. Todos os 3 ficaram carbonizados mesmo. Isso. Vejam aqui, ó, grande quantidade de calor local. Então o raio, ele traz consigo não só a questão da eletricidade, mas é uma descarga de calor que chega a carbonizar as pessoas. Nesses casos aqui que vocês estão vendo, são pessoas que sobreviveram, não são pessoas que morreram por conta de um raio, certo? Então as cicatrizes ficam muito bonitas, vai de raio, já viu? Ó, essa da esquerda aí, ó. Essa da esquerda fica muito bonita. Essa da direita é feia, mas a da esquerda... Tem umas imagens na internet, Tem umas imagens na internet, Emanuel, que as pessoas têm, tipo, nas costas inteiras, ou aqui na parte frontal inteira. Já pesquisei algumas. Né? Aqui no pescoço, massa demais. Assim, começa aqui do pescoço, aí desce pelo tórax inteiro. Pega tórax e abdômen, sabe? Então, são bem bonitas. Não estamos querendo depreciar quem tomou um raio, mas as cicatrizes são bonitas. Eu só não tenho coragem de fazer mesmo, mas eu acho legal demais. Correr o risco de ficar com isso ou de ficar um torrão, né? Mas enfim. A eletricidade artificial, né? Quando a gente toma um choque, né? E aí a gente tem essas queimaduras, elas são provocadas por choques muito grandes. Eu tenho certeza que vocês conhecem a história de alguém que morreu de choque. Ou que morreu de choque, ou que tomou um choque muito grande. Eu mesmo conheço algumas pessoas que conhecia, no caso,
que infelizmente morreram de choque, né? Então as lesões por eletricidade artificial, elas também são bem perigosas, né? A marca elétrica é a porta de entrada da corrente elétrica, nem sempre é evidente, né? Pode ser nos pés e às vezes se observa a marca de saída. A marca elétrica de Jelinek são bordas altas, ela é deprimida e branco amarelada. E nós aí temos a queimadura elétrica, em que é frequente a perda de tecidos. Nós temos, geralmente, quando a gente toma um choque, né? Não necessariamente um choque que vale matar, mas isso gera arritmias cardíacas, porque a eletricidade muda um pouco o ritmo cardíaco, e calor local. No caso, o mecanismo de morte, né, é uma arritmia cardíaca muito grande e um espasmo dos músculos respiratórios. No caso da eletricidade via artificial. E aí agora vocês entenderam, pessoal, até aqui a parte da eletricidade, ou melhor, das eletricidades, natural e artificial. Por mim tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. Então vamos continuarmos. A radioatividade, né? A partir da semana que vem nós vamos começar a estudar radiologia. Vamos começar a estudar radioatividade. E nós vamos ver que existem alguns elementos químicos que têm essa propriedade de serem radioativos, né? De emitirem radiação. E muitas vezes esses elementos químicos eles têm a propriedade de provocar algumas lesões principalmente relacionadas a queimaduras, a geração de calor. Então nós temos as radiodermites. Isso é muito comum em profissionais que executam exames de raio-x, né? São geralmente acidentes de trabalho e são agudas, onde nós temos manchas e ulcerações. No caso das radiodermites crônicas, nós temos lesões ulcerotróficas e neoplasias, que são os conhecidos cânceres, né? Devido à exposição demasiada dessa radioatividade, ok? Nós temos as lesões por energia nuclear, que são bem comuns, principalmente aqui no Brasil, porque a gente não tem tanta energia nuclear. A gente teve um episódio que é bem histórico, não sei se vocês já ouviram falar do episódio de Goiás, do Césio 314, alguma coisa assim, que eles pegaram ampolas com esse material radioativo, jogaram no lixão, e os catadores de lixo pegaram esse negócio e levaram para casa, e como brilhava no escuro, eles usavam como abajur. E levaram uns para casa dos outros, e quebraram, e acabaram se intoxicando com isso, e uns morrendo, e teve esse episódio aí em Goiás. Então nós temos lesões traumáticas, né, onda de choque da explosão, queimaduras, efeitos tardios da exposição à radiação. E aí nós temos lesões pela luz também, né? Luz de alta potência, laser. Quem nunca sofreu com aquele coleguinha chato que pegava aquele laserzinho e ficava com ele na cara, né? Eu mesmo morria de raiva, aquele laserzinho parece uma caneta, né? Quem nunca foi numa balada cheia de luzes, por exemplo, e ficou cego temporariamente com excesso de luz, né? De luz de LED. Então todas essas questões também são lesões para a gente, né? E pode gerar cegueira imediata, não necessariamente permanente, mas a gente fica meio desorientado. E aí nós temos as lesões crônicas, exposição solar não protegida, danos à córnea, cristalina e retina, e a perda gradual da visão. Nós vamos já estudar questões de óptica, tá certo? Eu estou só passando, só para vocês entenderem que esses agentes físicos, eles também mexem com os organismos animais, podendo gerar o que nós estamos discutindo, que são essa questão das lesões. Nós também temos lesões pelo som, né, que podem ser agudas, sons extremamente altos, como explosões, lesões imediatas do sistema auditivo, né? Então aqui mais precisamente na minha cidade, onde a transposição do São Francisco passou de uma maneira muito feroz, teve muitas pessoas que sofreram lesões auditivas e que foram aposentadas ou afastadas do trabalho por conta de explosões. Mesmo usando o protetor auricular e todos os EPIs,
sofreram lesões auditivas, exatamente pelo grau das explosões, porque a brita que era utilizada na obra era retirada daqui mesmo da cidade, de um britador que tem aqui perto de onde eu moro. Então, mesmo assim, essas pessoas sofreram esse tipo de lesão. E nós temos as lesões crônicas, que é uma exposição demorada a ruídos altos, né? Maior que 85 decibéis, e isso sendo expostos a 40 horas por semana, pode gerar danos à cóclea, né? Como os zumbidos, por exemplo, perda bilateral nos 2 ouvidos, lenta e progressiva da audição e zumbidos crônicos. Ou zumbido crônico, ou aquela sensação de que tem uma borboletinha no ouvido. E aí? Estão com o Inês Brasil, que não entenderam um pouco direito? Me digam aí. Entenderam tudo direitinho? Bora, meu povo. Deu pra entender bem, Ramon. Deu pra entender bem? Deu. Mais alguém? Tudo certinho por aqui? Bora. Mas é aquele ditado, né? A gente tem que segurar a marimba. Vamos segurar a marimba, que a avaliação parcial vem aí. Que biofísica não brinca, né? E vamos nós. Podemos? A avaliação parcial a gente vai ter quanto tempo para responder? 24 horas. Só que, deixa eu dizer logo uma coisa a vocês. A gente vai precisar ter uma aula rápida antes da avaliação parcial, porque senão o nosso conteúdo vai atrasar. Então nós teremos aula normal. Normal não teremos aula normal. Será no máximo 40 minutos, porque eu também não quero tomar muito tempo de vocês. É só porque eu vou precisar introduzir o conteúdo de radiologia, porque é um conteúdo um pouco extenso, senão vai ficar muita coisa para a aula seguinte. Certo? Então nós vamos entrar de 8h20 normal, vou ficar ali até umas 9h10 no máximo, libero vocês para fazer a avaliação, mesmo porque vai ter 24 horas para vocês fazerem 3 questões, certo? Eu estou pensando se vocês vão merecer que eu faça todas as 3 questões objetivas, apenas de marcar, ou se eu faço as 3 subjetivas, pedindo em cada questão uma dissertação de mestrado. Eu estou na dúvida, certo? Porque tem certas pessoas nessa turma... Ramon, tenha dó. Porque tem certas pessoas nessa turma que só babam certos professores, certo? Então, vai ficar assim. Agora eu vou ser ruim pra vocês, viu? Hein, Ramon, é vingativo, viu? Não é brincadeira, não. Sou nada. Sou de jeito nenhum. Eu sou uma alma... Se acalma aí, tio. Eu sou uma alma santa, diferente de certas pessoas santas que tem nessa sala. Certo? Ana Clévia, o que é que tu tem? Tu tá tão calada. Fala comigo, me dá um oi. Tá vendo? Ela não tá na aula. Ei, Ramon, tu falou da baleia cachalote aí, eu lembrei de uma coisa que eu fiquei sabendo, né, sobre ela. Tipo, nada a ver com a aula, mas vou dizer. O vômito dessa baleia, que é um negócio produzido pela vesícula biliar, tipo, ele fermenta na superfície da água por alguns anos e é utilizado na perfumaria. É uma das matérias-primas mais caras que existe, é o ambergris. Já ouviu falar? Como é o nome? Ambergris. É o âmbar cinzento. Ah, o âmbar cinzento. Eu acho que eu já ouvi falar em algum momento, mas eu não estou bem lembrado. O que eu sei que é bem interessante é que ela é chamada de cachalote exatamente porque ela tem uma cabeça meio quadrada, meio que em forma de caixa. E essa caixa, ela é cheia de uma mucosa, meio que uma cera, né? É uma substância bem gordurosa que quando ela desce e essa substância esfria, ela endurece. Então, se ela endurece, a balinha fica mais pesada e ela desce mais. Conforme ela vai subindo de volta para a superfície,
essa cera ela vai se tornando líquida de novo e a baleia vai ficando mais leve e favorece a subida. Então é bem interessante. A cachalote é uma das maiores predadoras que existe no reino animal. Ela só come, como eu falei para vocês, basicamente a lula gigante. Eu quase vi, quando eu fui em Vitória, a baleia jubarte, porque lá tem o projeto Baleia Jubarte. Só que como eu cheguei numa frente fria, nem adiantava eu ir, porque o mar estava muito agitado. E apesar de estar na época de as baleias estarem procriando e dando de mamar aos bebês, era arriscado que eu fosse não visse. Então eu preferi não arriscar. Certo? Mas assim, deixa eu dar logo aqui uma dica que não tem nada a ver com a aula também, como diria Emanuel. Se vocês se interessarem por animais marinhos e quiserem ver alguma coisa bem interessante, visitem o Oceanário de Aracaju. É um dos oceanários mais completos que existe no Brasil. E é lindo. É ligado ao Projeto Tamar e é uma das coisas mais lindas que eu já vi. E tem um momento, se eu não me engano, é 5 horas da tarde, entre 5 e 6, que eles fazem, como é que eu falo? Tipo, eles têm um aquáriozinho no meio, um aquário grande, em que eles colocam tipo ouriço, estrelas do mar, esses animais assim, caranguejos, e eles dão uma aula e as pessoas podem tocar nesses animais. Então é uma experiência bem interessante. Quando vocês puderem, se vocês puderem, vão lá em Aracaju, certo? Ver o Oceanário de Aracaju. Como é, Chagas? Tá no Tubarão? Já vi tubarão em Fernando de Noronha. Pode tocar no Tubarão? Não pode. E se pudesse eu ia levar minha sogra pra tocar nele. Não pode. E já foi pra Fernando de Noronha. Olha, tá vendo? Ela sempre tira. Pensando que o homem é viajado, Ela rapaz. sempre tira ralé com minha cara por causa das minhas viagens. Oh, meu Deus. Eu tenho inveja, Ramon. Quem vê glamour, Stephanie, não vê corre. Né? Mas, no final da aula, Stephanie, eu vou falar como foi que eu comecei a viajar, para vocês entenderem. Até também para servir, acho que como um incentivo para vocês. Porque eu acho que a gente tem que ter um propósito na vida, né? O meu é viajar. Então, para quem tem esse propósito de vida também, eu vou contar como foi que eu comecei a viajar. Mas por hora vamos falar de ótica, certo? Ramon, eu vou mandar o número da minha conta para você dar um incentivo também para mim, viu? Para mim viajar. Não, eu posso passar o número da minha e você me manda um incentivo. Aí quer dizer que o incentivo só serve se for monetário, financeiro. Não serve assim um incentivo moral, não. Tá bom. Sabe em Deus, só fui até Juazeiro do Norte. A vontade a gente já tem, só falta o incentivo financeiro mesmo. Só falta coragem, né, Matheus, no caso? Matheus não, é Manuel. Só falta coragem. Coragem e dinheiro. Não, coragem, ó. Coragem, né? Então bora lá, pessoal. Nós vamos estudar ótica. Nós vamos falar sobre ótica, que é um dos conteúdos também que a gente precisa ver dentro de biofísica. Mais uma vez, repetindo, eu não quero que vocês se prendam a conceitos, a palavras, a nada. Eu quero que vocês entendam os processos, né? Então a ótica é o ramo da física em que a gente vai estudar a luz. A luz enquanto onda e a luz enquanto partícula de energia. Certo? Então a ótica é a área da física que busca compreender um grande número de fenômenos relacionados à luz. Em vista disso, ela pode ser compreendida como um caso particular da ondulatória. Lá na física básica, quando a gente está lá no ensino médio, a gente estuda que algumas grandezas são medidas em ondas. Então a gente tem como exemplo a luz, o som, a eletricidade também é medida em ondas, né? Então, dentro da ótica, nós ainda temos a ondulatória, que é como essas ondas luminosas elas vão chegar a determinados corpos, certo? Então, só para vocês entenderem o mecanismo de visão no geral, nossos olhos eles são como câmeras fotográficas.
E eles vão capturar o reflexo. Aí nós já temos um fenômeno chamado refração, que eu deixei um texto, tem um texto de apoio no Canvas que eu quero que vocês leiam sobre todos esses tópicos, certo? Então a luz ela vai se incidir sobre um objeto e nossos olhos vão capturar o reflexo dessa luz sobre esse objeto. Nós não vamos capturar necessariamente o objeto, mas nós vamos capturar o reflexo desse objeto. Como nós capturamos o reflexo desse objeto, ele vai chegar dentro do nosso olho ao contrário. Quem vai interpretar ele da maneira correta é o nosso cérebro. Certo? Verdadeiro ou falso? Branca e preta são cores. Verdadeiro ou falso? Eu estudei que são. São? O que é que vocês acham? Mais alguém? Me digam aí. Até que quando eu estudei diziam que era cores primárias. É? Na verdade, branca e preta não são cores. Branco é a junção de todas as cores. Tem um espectro que a gente chama de espectro, uma experiênciazinha que a gente chama de espectro de Newton, que você pega uma rodinha, duas rodinhas na verdade, faz ela tipo uma pizza e cada fatiazinha você pinta de uma cor e se você girar ela bem rápido, você não vai ver nenhuma das cores, você vai ver a cor branca. Então o branco enquanto cor não existe, porque ele é a junção de todas as cores. O preto enquanto cor não existe, porque ele é a ausência de luz. Certo? Basicamente, em relação às cores, nós só temos 3. Azul, amarelo e vermelho. Que são as que a gente chama de cores primárias. A partir da junção dessas 3, vão surgindo as outras cores, que a gente chama de cores secundárias, cores terciárias, as variações dessas cores, certo? Ok? Então os nossos olhos, os olhos dos animais, são os olhos, são como é que eu digo? As lentes. É através desses órgãos que a gente consegue enxergar as cores, enxergar o mundo, perceber o que tem ao nosso redor. Então os olhos são órgãos responsáveis pelo sentido da visão. Eles se encontram no interior de cavidades ósseas chamadas de órbitas oculares. A visão é um dos 5 sentidos do ser humano, dos animais vertebrados, né, de todos os animais. Nesse sentido, temos a capacidade de enxergar tudo à nossa volta. E aí, a gente tem olhos simples, né, e olhos compostos. Nós temos olhos simples, 2 olhos, né, alguns animais, 2 olhos aqui na frente do organismo. As aves elas já possuem um olho de cada lado, né? Um olho para cá, um olho para lá. Não sei se vocês sabem dessa curiosidade, mas por exemplo, o camaleão é o único animal que possui um olho vinculado a cada lado do cérebro e os olhos do camaleão eles têm autonomia própria. Então, enquanto o olho direito pode estar olhando para uma direção, o esquerdo está olhando para outra. E sem atrapalhar o cérebro, porque cada lado do cérebro do camaleão comanda um olho. Então, só para vocês verem como... e ele consegue girar os 360 graus. Né? Só para vocês verem como essa questão do olho é importante. Né? E aí nós temos alguns conceitos referentes ao olho. Né? Nós temos a esclerótica, que é a gente chama o branco do olho. A corióide possui muitos vasos sanguíneos que nutrem e absorvem luz para a retina. E a retina é a camada onde se projetam as imagens, né, que transformam os estímulos luminosos em impulsos nervosos. A retina, ela também é chamada de menina do olho. Já ouviram falar? Não, é a pupila. A íris é a parte colorida do olho, que varia de acordo com a quantidade de melanina que a pessoa possui. E tem no meio da íris um orifício de cor escura chamado pupila. É a pupila. E aí nós temos a córnea, o cristalino, o humor aquoso e o humor vítreo. Professor, nós vamos precisar decorar tudo isso? Não. É só para a gente entender como é composto o olho
o olho humano e o olho basicamente dos animais, de alguns animais vertebrados, principalmente os mamíferos. Só mais uma historinha. Quando eu tinha 9 anos, meu irmão tinha 13, 12, 13, Meu irmão sempre foi afoito para o lado de festejo de São João e eu sempre fui muito medroso. E aí, a gente comprou os festejos antes e eu só soltava cebolinha. Ainda hoje eu só solto cebolinha no São João. E ele foi inventar de testar aquele traque. Tem aquele traque que é um triângulo, é um triângulozinho. Foi inventado de testar aquilo ali. E nós tínhamos um cachorro em casa que tinha morrido de calazar. E a gente jogava os ossos da comida para ele. Ele acendeu o traque, eu corri para trás no corredorzinho que tinha lá em casa e ele ficou. O traque caiu no chão, na hora que ele virou, o traque explodiu e entrou um osso no olho dele. Esse osso no olho dele rompeu, cadê? Rompeu essa partezinha aqui, ó. Rompeu a córnea e rompeu o cristalino. Meu irmão precisou passar por 6 cirurgias. A médica cogitou até fazer um transplante de córnea, porque era um osso grande. Porque eu acho que não tem mais aqui para mostrar para vocês. Mas era um osso grande que rompeu essas duas estruturas muito importantes para o funcionamento do olho. Hoje ele tem um cristalino artificial no olho, tem essa lente artificial. O cristalino é meio que aquele... tem meio que a função de quando você olha para longe ele estica, quando você olha para perto ele encolhe, né? Então ele ficou com essa sequela por um tempo. Hoje ele enxerga cerca de 40% a 50% com o olho. Então nós temos a córnea, né? Que é uma membrana curva e transparente por onde os raios de luz são captados. O cristalino é conhecido como a lente do olho, falei para vocês, é uma estrutura biconvexa. A parte anterior dele tem uma parte preenchida pelo humor aquoso e na parte posterior o humor vítreo. Então o nervo óptico, que é muito importante, que pega essas informações da visão e levam até o cérebro para serem interpretadas. Ele envia um impulso elétrico para o cérebro, transmitindo a imagem. E aí, pessoal, o olho tem um funcionamento parecido com o de uma máquina fotográfica. Ambos têm uma abertura por onde passa a luz e uma lente onde a imagem é recebida. Só que, como eu falei para vocês, o nosso olho ele capta o reflexo que a luz dá. Então, a imagem que chega ao olho, as imagens quando elas chegam ao olho, como são reflexos, todo reflexo é o contrário, né? Então, a imagem que chega ao fundo do olho é a imagem contrária. Onde é que ela vai ser interpretada e colocada no seu devido lugar? No cérebro, através do nervo óptico. Então, é o nervo óptico que leva esses impulsos que o olho recebe e vai interpretar lá no cérebro. A luz é refletida pelos objetos que passam por um sistema de lentes e projeta em um anteparo, onde as imagens são formadas na retina. Em seguida, são transmitidas ao cérebro através do nervo óptico, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Se vocês prestarem atenção, aqui, o objeto ele é formado na retina e ele é projetado na retina, projetado dentro do olho através da retina, ao contrário. Se você tirar uma foto com a mão direita, assim, no espelho, você vai ter que virar a foto, porque ela vai sair ao contrário. Então é exatamente isso que acontece. As imagens elas são projetadas no nosso olho ao contrário, só que elas são interpretadas da maneira correta pelo nosso cérebro. As cores são identificadas na retina através de células fotossensíveis chamadas de cones e bastonetes. São esses cones e bastonetes também que servem para... por exemplo, eu estou num quarto iluminado à noite. Acendi a luz do meu quarto à noite. De repente eu apago essa luz. Certo? Então vai ficar tudo escuro, só que daqui a pouco eu vou começar a ver a silhueta de alguns objetos, como o guarda-roupa, como a televisão. Então as células responsáveis por trazer essas silhuetas são também os cones e os bastonetes.
Os cones têm uma grande percepção de cores e os bastonetes são sensíveis a diferentes intensidades de luminosidade, que foi o que eu acabei de falar para vocês. Ou seja, moral da história, né? O que é que acontece, afinal de contas, para que a gente tenha a formação da visão, ou para que a gente tenha esse funcionamento óptico do sentido da visão. Os raios de luz são refletidos no objeto, entram nos nossos olhos, atravessam estruturas oculares como a córnea, a pupila, os humores, o cristalino e chegam ao fundo do olho, até a retina, onde existem células sensíveis à luz. A imagem transformada em impulsos nervosos é enviada através do nervo óptico ao cérebro. No cérebro, as informações cor, forma, tamanho e posição são interpretadas, fazendo com que a imagem e o objeto em foco seja visto na posição correta. Certo? E aí nós ainda temos os órgãos, as estruturas de proteção, né? Nós temos as pálpebras, as glândulas lacrimais, os cílios, as sobrancelhas, os músculos oculares e etc. Né? A evolução é tão generosa conosco que criou as sobrancelhas, que quando o suor desce aqui não cai no olho, né? O suor desce e vem para cá. Então a sobrancelha, ela é basicamente uma estrutura que protege o nosso olho disso, né? Então aí nós temos também outras estruturas, como vocês podem ver. E aquelas de renda, Ramon? Aquelas o quê? Não é sobrancelha de renda que mulher faz agora. A panela original. Aí você tem que perguntar a Eulália, né? Que ela faz esses negócios aí. O quê? Ó, tá vendo como ela tá prestando atenção na aula? Ela tá... Não, é que eu tava falando aqui um negócio com a mãe. Não, tem que conversar, tá vendo? Não tá prestando atenção na aula. Mas ela faz, viu, Chagas? Ela faz esses negócios aí. Ela faz. O que, Chagas? Ela não gosta? Ela não gosta, Chagas, de fazer esses negócios? Gosto. Ai. O que, minha